Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Úrsula. A leitura comentada é a série de vídeos em que eu faço a leitura com você acompanhando, te explicando o vocabulário, os recursos expressivos, as referências de intertextualidade, os recursos de enredo, tudo que foi usado na composição da obra. Nesse vídeo, a gente vai fazer a leitura do capítulo 14, O Regresso. Esse é um capítulo que tem uma característica bem peculiar, a gente comenta sobre ela no finalzinho do vídeo, ok? Agora, é preciso sabermos como Tancredo, de volta de sua viagem, pode saber onde estava a Úrsula e o que lhe havia acontecido. Então, a gente vai ter um pequeno flashback. Dominado unicamente pela ideia de revê-la, o mancebo correu apressadamente e quase sem descanso, logo que terminou na comarca de Asteriscos, a missão de que o haviam encarregado, e que tão penosa se lhe tornou depois que conheceu Úrsula. Mas Tancredo mal podia prever quantas dores amarguravam a alma da pobre donzela. Entretanto, raiou o dia apetecido, dia desejado, e que devia levá-lo para junto de sua jovem desposada, a noiva. E nesse dia o coração arfava-lhe, ora com um arrebatamento apaixonado, ora com um triste desassossego. E ele enterrava as esporas nas ilhargas. As ilhargas são aquelas regiões ali dos flancos do animal, dos lados, mas também ali próximo do ventre, próximo da barriga. Ele está usando as esporas para bater ali na barriga do cavalo de lado para forçar o cavalo a ir mais rápido. E ele enterrava as esporas nas ilhargas do brioso animal, é um cavalo fogoso, que atende rapidamente aos comandos do cavaleiro, que o conduzia e redobrava o ardor de sua carreira. E na sua impaciência, a distância parecia-lhe imensa. Túlio, exclamou Tancredo, vendo que fugiam as horas. Será possível que ainda hoje deixemos de chegar à sua casa? Túlio nada respondeu, e parecia não tê-lo ouvido. Com efeito, o negro cismava profundamente, porque a aproximação daqueles lugares trazia-lhe mais de uma recordação. Não me ouviste, meu bom amigo, continuou Tancredo. Túlio, quero vê-la hoje, agora mesmo, se nos for possível. Ah, não sabes como a amo. Ela é tão bela. O sorriso nos seus lábios é como a gota de orvalho no cálice de uma flor. Então, de novo, a gente tem aquele elemento da natureza como metáfora, tanto para as características femininas, como também para o próprio sentimento apaixonado, né? Nesse caso, a beleza feminina. Túlio, apressemos os cavalos. Morreriam, senhor, tornou Túlio, arrancando-se aos seus pensamentos. Oh! Exclamou Tancredo, contrariado. E ela que me espera? Parece que lhe escuto o palpitar do coração, que vejo a ânsia com que me aguarda, e ouço-lhe um som queixoso e um suspiro lhe perpassar pelos lábios, embaciando o vivo rubor que os tinge. Embaciando porque esse sorriso é tão luminoso que vai disfarçar o corado ali que ela vai ter nas faces, que vem da vergonha, do pudor, do estar apaixonada. E então ela chamar-me-á ingrato e esquecido da minha promessa. Oh, meu Deus! Túlio, tu não sabes quanto esta ideia me aflige. Demo-nos pressa. Tu andas tão devagar. Ah, hoje mesmo Úrsula deve ter a seus pés o homem. Tancredo amava apaixonadamente a essa menina de olhar meigo e arrebatador. Túlio tinha-a visto no berço e a sua afeição para com ela era profunda e desinteressada. Entretanto, tinham já percorrido um longo espaço quando duas estradas se lhes apresentaram à vista. Agora, disse Túlio, tomemos a estrada de Santa Cruz. É a que devemos preferir. Daqui à casa de minha senhora temos só meia légua, e a outra dar-nos-á mais que o dobro. Louvado seja Deus! Exclamou o mancebo com alegre reconhecimento. Tomemos a estrada de Santa Cruz. E meteram os cavalos a galope. É tão somente para satisfazer a vossa impaciência, tornou Túlio, que propus essa estrada com preferência a outra. Ao contrário. Por quê?
interrompeu o mancebo ingenuamente. Por quê? Repetiu Túlio. Porque sentirei pungentes e tristes recordações ao passar pela fazenda de Santa Cruz. Vão ser recordações, gente, que machucam, né? Que são agudas, que entram em Túlio e machucam. Espera, interrogou Tancredo. Parece-me que já ouvi falar desse nome. A quem pertence essa fazenda? Ao comendador P, respondeu Túlio gravemente. É verdade, tornou o cavaleiro, é do irmão da senhora Luísa B. Sim, prosseguiu o negro com voz amarga. É desse homem de sangue, dessa fera indômita, indômita de indomável, de selvagem. Ó, vós não conheceis o comendador, e vossa alma generosa terá de repugnar em face das barbaridades que ele pratica cada dia. Repugnar é agir com repulsa, né? Então a alma de Tancredo vai ter que reagir com repulsa quando ele souber quais são as atitudes do comendador. Implacável é o seu ódio, e a pobre senhora Luísa B. bem o tem experimentado. Pobre senhora! Seu marido foi também um homem cruel, mas a cólera do comendador o seguiu por toda parte, Deus sabe. Talvez ele abreviasse os dias. Pois que? Interrogou Tancredo. Julgas, Túlio, que fosse o comendador o assassino de Paulo B? Não sei, senhor, suspirou o negro. O comendador nunca procurou justificar-se, e graves suspeitas pesam ainda hoje sobre ele. Nesse comenos, nesse instante, cortavam eles ao meio a situação, ou seja, a região, o local do comendador, deixando ao nascente a casa de sua residência, bela na aparência, de uma construção sólida e elegante. Porém, hermeticamente fechada. Ela é lacrada de um jeito que não passa ar, que não passa luz. Então, todas as portas estão cerradas e lacradas, todas as janelas estão lacradas e a casa ali termina tendo uma aparência que se torna ali não convidativa por causa disso. E ao poente, um longo cercado de pau a pique, no centro do qual erguia-se uma cruz sobranceira. Era o cemitério. Então, no que eles estão passando na estrada, do lado do nascer do sol, tem a casa principal da fazenda do comendador. E do lado do pôr do sol, o cemitério. Se a gente for pensar aí simbolicamente, cemitério e pôr do sol, cemitério está ali próximo de uma região que seria naturalmente de sombras, né? Que está associado ao fim do dia, é um elemento simbólico bem interessante que se traz aqui nessa posição geográfica das duas construções. Ambos levaram as mãos aos chapéus e reverentes descobriram a cabeça, né? A atitude de respeito porque estão passando junto do cemitério. O sol começava já a amortecer seus raios. Personificação aqui, junto com uma metáfora para dizer que a luz do dia está começando a ir embora. Então, a gente viu também que a situação ali de Úrsula começa no crepúsculo, né? Com o sol se pondo e a lua começando a surgir. A essa mesma hora, também alguém caminhava apressadamente para a casa de Luísa B., e que, como Tancredo, amava cegamente ao lírio daquelas solidões. Olha a perífrase para se representar Úrsula, né? É o lírio daquelas solidões. Esse alguém era o comendador Fernando P. Fernando P. vinha da cidade de Asteriscos, e suas cavalgaduras arfavam de cansaço pela rapidez da marcha. Mas, se pelo contrário... Não é possível. Se pelo contrário, ai dele! Tudo isso repetia o comendador a si mesmo, devorando a estrada que trilhava, cego por uma frenética paixão. Olha essa metáfora, gente, ele vai devorando a estrada. A gente tem sempre esses elementos meio que de violência associados ao comendador e o ato de devorar tem uma agressividade, né? Que está contida na descrição. Então, a gente tem esse reforço através da metáfora. Entretanto, o rico sítio de Santa Cruz oferecia aos jovens viajantes o mais belo panorama que se pode imaginar. Era sobre uma colina, de onde se gozava a poética perspectiva do campo, que a tinham colocado. A sua formosura era, portanto, natural, porque os renques de coqueiro que se alinhavam
fazendo um semicírculo em frente da casa do comendador. Então, é daí que vem a beleza desse espaço, né? Você tem a colina construindo aquele espaço bucólico, você tem essa fileira, né? Essas fileiras de coqueiros na frente da casa do comendador, mas olha o que vai fechar esse espaço. E dos ranchos dos negros, a mão do tempo e o abandono do proprietário tinham reduzido a um penoso estado de morbidez que causava dó. Tudo ali está parecendo em ruínas. Então, se a casa do comendador, a gente já viu que ela é elegante, ela vai contrastar com o rancho dos negros, o local ali das habitações dos escravizados, que tem um aspecto de morbidez. A morbidez é um estado de doença, que se a gente for atribuir aqui para as casas, nessa personificação, a gente vai entender que essas casas estão em ruínas, elas estão sofrendo com a passagem do tempo, então você vai ver telhados quebrados, esgarçados, paredes com problemas, com rachaduras, com pedaços faltando. É um espaço muito pobre, muito precário. Ainda as casas dos escravos, que outrora tinham sido de um aspecto agradável, tapadas de barro e cobertas de telha, hoje mal representam esse singelo asseio de outras eras. Já arruinadas, desmoronavam-se aqui e ali, porque os desgraçados escravos do comendador, espectros ambulantes, olha, eles são como que espíritos ambulantes, eles são fantasmas. Não dispunham de uma só hora no dia que pudessem dedicar em benefício de suas moradias. À noite trabalhavam ordinariamente até o primeiro cantar do galo. Esfaimados, esfomeados, seminus, espancados cruelmente, suspiravam pelas 2 ou 3 horas desse sono fatigado que lhes concedia a dureza de seu senhor. Desgraçados, que até a hora das trevas e do repouso, a hora em que a brisa geme apaixonada como amante que anela, né, que deseja o ardente hálito do seu adorador, em que a erva escuta o segredo terno da viração, a viração é o vento, em que o cantor da espessura, o vento, afaga o plumígero habitante, o habitante que tem plumas, ou seja, o pássaro, de seu ninho amoroso. Um momento de sossego e de amor lhe és vedado. É vedado aos negros, por isso que esse li está no plural. E, gente, que descrição aqui para trazer esses elementos da natureza para falar do momento do sossego. E você constrói essa imagem tão bonita e aí vem depois essa imagem da proibição. Nada disso eles podem aproveitar. A beleza do mundo, o sossego, a tranquilidade, nada disso essas pessoas podem aproveitar. Então, se ressalta a beleza de um lado para acentuar a crueldade da condição do escravizado do outro. Não há descanso para o seu corpo, nem tranquilidade para seu espírito desvairado pelo terror de tantos e tão contínuos sofrimentos. Mísero escravo, tantas dores há em seu coração, e nós as não compreendemos. Túlio tinha recaído em suas profundas meditações, e Tancredo, que começava a sentir-se feliz com a ideia de rever o objeto do seu amor, admirava a beleza natural dessa soberba situação, né, desse espaço natural tão bonito. Quando, de repente, voltando-se para o seu companheiro, perguntou-lhe: Habitaste algum dia estes lugares, meu Túlio? Se os habitei, perguntais? Este é o lugar do meu nascimento, mas que eu detesto, que eu amaldiçoo do fundo da minha alma, porque aqui minha pobre mãe, à força de tratos os mais bárbaros, acabou seus míseros dias. Olha só esse paralelozinho que a gente vai ter entre a relação de Túlio e o lugar onde ele nasceu e Tancredo e a casa onde ele nasceu. Nessas 2 habitações morreram as mães desses personagens, tá? Vamos continuar. Exclamou Tancredo vivamente tocado. Minha mãe, continuou o jovem negro, era a escrava predileta de minha senhora. Essa predileção chamou sobre ela parte do ódio que Fernando P. votava à sua irmã. Deveis saber
que esse homem amaldiçoado comprou as numerosas dívidas que meu senhor legou à órfã e à sua viúva, com o intuito tão somente de reduzi-la ao último extremo de miséria, como a reduziu, porque seus diversos credores ter-se-iam, ou seja, teriam-se, só que na mesóclise, comovido, e talvez lhes facultassem os meios de os ir pagando sem grande detrimento de sua fortuna. Aliás, tão arruinada. Que vingança tão mesquinha! Interrompeu Tancredo indignado. Pois bem, prosseguiu Túlio com voz lagrimosa. Então ele está chorando, a voz dele está saindo enquanto ele está vertendo lágrimas. Minha desgraçada mãe fez parte daquilo que ele comprou aos credores e talvez ela mesma fosse uma das coisas que mais o interessava. E nessa edição, gente, as palavras aquilo e coisa que estão objetificando a pessoa, reduzindo o ser humano a coisa, elas estão destacadas aqui. Quando ela se viu obrigada a deixar-me, recomendou-me entre soluços aos cuidados da velha Susana, aquela pobre africana que vistes em casa de minha senhora e que é a única escrava que lhe resta hoje. Minha mãe previa a sorte, o destino que a aguardava. Abraçou-me sufocada em pranto e saiu correndo como uma louca. Ai, quão grande era a dor que a consumia! Porque era escrava, submeteu-se à lei que lhe impunham e, como um cordeiro, abaixou a cabeça, humilde e resignada. Bem pequeno era eu, continuou Túlio após uma pausa entrecortada de soluços. Mas chorei um pranto bem sentido por vê-la se partir de mim. E só comecei a consolar-me quando mãe Susana, à noite, balançando-me na rede, disse-me: Não chores mais, meu filho, basta. Tua mãe volta amanhã e te há de trazer muito mel e um balaio cheio de frutas. Enxuguei os olhos e dormi na doce esperança de revê-la. E à noite sonhei que a vira carregada de frutas, como a boa velha me havia dito. Embalde, em vão, a esperei no outro dia. Porém, mãe Susana, que chorava enquanto eu cuidava dos meus brinquedos, sorria-se quando me via e procurava fazer-me esquecer minha mãe e seus afagos. Minhas forças eram ainda débeis, frágeis, para compreender toda a extensão da minha desgraça. Então, ele era muito novinho, ele era muito pequeno ainda para entender a extensão do que tinha acontecido. E por isso as saudades que me ficaram, pouco e pouco, foram se me adormecendo no peito. Eu estava já crescido, mas nunca mais a havia visto. Era-nos proibida qualquer entrevista. Um dia, disseram-me: Túlio, tua mãe morreu. Ah, Senhor, que coisa triste é a escravidão. Quando minuciosamente me narraram, continuou ele com acento de íntimo sofrer, com um tom de muito sofrimento, né? Todos os tormentos de sua vida e os últimos tratos que a levaram à sepultura, sem nunca mais tornar a ver seu filho, sem dizer-lhe um último adeus, gemi de ódio. E confesso-vos que por muito tempo nutri o mais hediondo desejo de vingança. Oh, eu queria sufocá-lo entre meus braços, queria vê-lo aniquilado a meus pés, queria... Susana, essa boa mãe, arrancou-me do coração tão funesto desejo. Túlio não tem mais esse desejo de vingança pelo que a narrativa está apresentando aqui para a gente. Ele conseguiu superar esse desejo de ele mesmo assassinar o Comendador P. Será que isso vai se manter ao longo desta narrativa? Expectativas, vamos ver. E o pobre Túlio desatou a chorar com desespero, porque era a recordação das desditas de sua mãe, as infelicidades dela. Tancredo também tinha na alma uma chaga mal cicatrizada, e as dores do negro encontraram eco em seu coração. Tancredo chorou também, e o silêncio da tarde recolheu soluços que não podiam envergonhá-los. Olha de novo, paralelo dos dois jovens. Os dois tiveram a mãe como essa figura que sofre muito nas mãos de um homem e
termina se reforçando, então, implicitamente, não apenas a questão dos relacionamentos abusivos, mas uma ideia de que o casamento coloca a mulher nessas relações numa posição em que uma escrava também está. Olha esse elemento de crítica que a Maria Firmina dos Reis traz, que é uma crítica à escravidão e é também uma crítica em relação ao poder dessa sociedade sobre a mulher dentro do casamento. Alguns momentos depois, estavam à porta da casa onde haviam deixado Úrsula, lacrimosa, porém cheia de lisonjeiras esperanças, tão agradáveis esperanças. E Luísa B., suposto que ao aproximar-se da morte, todavia feliz pela futura felicidade de sua filha. Mas essa porta estava fechada. Um sinistro pressentimento afetou o coração de ambos. Bateram, e ao abrir-se a porta, só Susana apareceu, que vendo-os disse: "Podeis entrar." E as lágrimas lhe espadanaram, jorraram pelo rosto. Tancredo e Túlio olharam-se em silêncio. Esse choro não o compreendiam eles. "Migos, vocês acabaram de sair com uma mulher que estava ali à beira da morte. Sério que vocês não estão entendendo porque tem uma pessoa chorando em casa? Bobinhos." "Chorais? E de que, mãe Susana?" perguntou Túlio, beijando-lhe respeitosamente a mão. "Meu filho", soluçou a velha, "tudo para mim acabou. E a pobre menina lá foi sozinha ao cemitério orar sobre a sepultura de sua mãe." "Úrsula?" perguntou Tancredo, rompendo seu morno silêncio. "Morreu a senhora Luísa B?" "Oh, parece", tornou Susana com amargo dissabor, tristeza, "que aquele maldito homem jurou exterminar esta infeliz família." "De quem falas, Susana? Quem é esse homem?" perguntou ansioso o cavaleiro, coligindo, concluindo por estas palavras que alguma desgraça havia sucedido. "De quem falo, senhor? É do comendador P." "Diz-nos o que aconteceu. Mas primeiro que tudo, onde está Úrsula?" "Saiu, meu senhor. Haverá uma hora. E proibiu-me que a acompanhasse. Disse-me que ia orar sobre a sepultura de sua mãe, como já vos afirmei." "E onde é o cemitério?" inquiriu Tancredo, tomando as rédeas a seu cavalo. "Em Santa Cruz, senhor", replicou a africana, curvando a cabeça para a terra. "Partamos, Túlio." Ajuntou o cavaleiro e depois acrescentou: "Não é possível que tenha ido a Santa Cruz, porque a teríamos encontrado, sem dúvida." "Há tantas estradas para lá", disse Túlio, "que é muito possível que não a víssemos." "E demais", acrescentou Susana, "ela sofre tão cruelmente pela morte de sua mãe, como pela perseguição de seu tio, que..." "Perseguição de seu tio?" interrogou vivamente Tancredo, de novo chegando-se para a velha. "Que receia ela do comendador?" "Ah, senhor, creio que ela me disse que, se não chegasseis agora, estava perdida, porque o senhor Fernando P. abreviou os dias de sua mãe e jura que há de ser o esposo da pobre menina. Foi só o que no meio da sua dor me pôde confiar. Pobre menina." "Pois bem", redarguiu Tancredo, "tudo está remediado." E galoparam de novo, em busca da donzela. O que tem de muito especial nesse capítulo? Gente, não precisava a Maria Firmina dos Reis fazer um flashback para falar dessa volta, porque nada efetivamente está acontecendo. No máximo, que a gente teria aqui de importante para o enredo é essa ideia da ameaça, porque o Fernando está logo atrás do Tancredo, e essa coisa de chegar na casa de Úrsula e voltar é um tempo que o Fernando está se aproximando mais e mais de Úrsula, né? Então, se não precisava disso, ou pelo menos de um capítulo tão longo, para a gente ter essas informações sobre o enredo, o que é que essa narrativa quer que a gente observe? É a questão da escravidão, gente. Trazer essas informações sobre o estado dos escravizados da propriedade do Fernando e os sofrimentos da mãe de Túlio, que colocam Túlio, um ex-escravizado, um rapaz negro, em pé de igualdade com o Tancredo e que vão reforçar o discurso abolicionista que a obra vai defender. Então, é esse elemento, assim, toda essa narrativa do retorno
é um pretexto para a gente ter um momento, senta que lá vai ter textão abolicionista, vamos falar agora do que nos interessa também e para algumas pessoas, principalmente nessa narrativa, que é eu dar voz para um personagem negro, eu dar voz para o sofrimento da mulher escravizada preta. Eu dar subjetividade e emoções inclusive complexas, porque o Túlio queria se vingar, depois ele desiste disso. Então, ele é capaz de sentir essas emoções negativas, mas ele é capaz de superá-las, uma coisa que o Fernando não consegue. E a gente trazer toda essa referência do martírio dessas pessoas reduzidas a espectros com moradias absolutamente indignas. Então é por isso que esse capítulo existiu aqui, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Boa leitura, um beijo e até a próxima.